Fala galera, estamos aqui em mais uma aula do Fábrica D. Eu sou o Alexandre Azevedo e vamos hoje para uma questão de química voltada em ITA, já também visando uma revisão para a prova objetiva e também, quem sabe, a discursiva. E uma questão muito importante, que é uma questão que não é nada comparável àquelas questões que você vê em vestibular normal, nem FUVEST, nem discursivas como o da UERJ, quando tem, né? Que a UERJ vive tirando e botando a discursiva, mas esse tipo de questão aqui é bem importante. E se você futuramente for para engenharia química, química industrial, ou até fazer química pura aplicada, ou licenciatura em química, você... nem sei se existe química pura aplicada, né? For fazer química, você terá, no caso, que saber isso, né? Para quem não sabe, minha primeira engenharia foi engenharia química depois que eu troquei para computação, porque nem problema de nota. A química, pelo menos na época que eu fiz, né? Acho que estava em alta eram química e produção, que... eu sou velho, né, gente? Então, computação, eletrônica, estavam começando a despontar naquela época. A engenharia estava um bagaço, estava muito ruim mesmo, uma época assim, muito ruim para engenharia, e apenas produção e química que estava em alta, né? E, no caso, a engenharia química foi a minha primeira, ela era o funil das engenharias, ou seja, entrava muita gente, se formavam poucos. Porque, geralmente, o cara da engenharia química, ele entra achando que ele vai ter que saber apenas química. Isso não acontece tanto no IME e no ITA, mas numa federal acontece muito. Não? Porque no IME e no ITA o cara já tem contato com questões que ele é espancado com questões que misturam química, física, matemática, tudo de forma cavalar, como você vai ver aqui, que o pH não é um cálculo simples de um pH, é um cálculo que poderia ser muito bem uma questão de uma UERJ, por exemplo. Tá? Mas o cara que não é de turma ITA, ele vai com esse pensamento inocentemente achando que isso tem que saber química e chegar, tem física pra caramba, tem matemática pra caramba, e pior, não é à toa. Ah, não, ciclo básico, eu vou jogar tudo aquilo fora. Dependendo de pra que setor você vá, não, tá? Principalmente em físico-química, que é a parte mais pesada em termos de cálculos, em termos de parte teórica, algébrica, de todas as matérias de química que eu me recorde, ok? Então vamos lá, gente. A ideia qual é aqui? Vamos jogar aqui na tela qual é a questão que a gente vai fazer aqui hoje, que vocês vão gostar muito. Tá escrito então assim, ó, e lembra de passar lá no nosso site, que é o fabricad.online, que é justamente onde você tem a nossa plataforma com todas as matérias, português, matemática, redação, correção de redação, simulados e por aí vai. Aí eu nem terminei a história, né? Volta pra mim, eu nem terminei a história, porque eu tava falando que era o funil da engenharia química, eu tinha um CR muito alto, eu competi em nota com a menina da minha turma, saudades, inclusive, né? E a gente competia, nota, a gente era muito competitivo, né? Cada hora um era o 01, 02 da turma e por aí vai. Isso também eu tinha um cara que eu competia na minha turma IME, a gente era um nojo. Eu falo isso hoje em sala ainda, quando o pessoal me escuta, o pessoal acha inviável, porque o perfil da aluno hoje é muito diferente. Mas na época, aquele pessoal sagaz mesmo, que competia assim de forma doentia. Eu até reconheço isso. É aquele cara que eu, junto com ele, tipo assim, o fiscal tinha que arrancar a prova da nossa mão, não porque a gente não tinha terminado a prova ainda. Não, a gente já tinha terminado há muito tempo. Só que a gente era tão competitivo, tão nojento com isso, tão chato, que eu não entregava a prova enquanto ele não entregava e ficava lá revisando, 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 para garantir que não tinha dado um tiquinhozinho de mole de errar e deixar um pontinho 0,1, um décimo, um milésimo de décimo, para ele ficar com a nota acima da minha. E ele ficava fazendo o mesmo. Então acabava que eu não entregava enquanto não entregava, ninguém entregava, e o fiscal tinha que arrancar a prova literalmente da mão dos números. Parece um desenho animado, não? Parece Sheldon. Pois é. Mas a gente era Sheldon, na minha sala tinham vários Sheldons, era todo mundo nesse estilo. Quando eu falo hoje em dia que o perfil é mais diferente, o pessoal mais descolado, o pessoal não acredita, mas naquela época, amigo, o pessoal era muito assim mesmo, tá? Tu olhava pra cara daqueles indivíduos em sala de aula e falava assim, meu irmão, esse vai criar uma bomba que vai matar 1000 pessoas, esse vai criar outra que vai matar não sei quantos milhões, tô falando sério, o pessoal tinha aquela cara assim de nerd assim, nerd com cara de ódio no coração, sabe? Tinha muita gente assim. Hoje em dia o perfil já é um pouco diferente. Eu falei de boa, tá? Se você foi dessa época, tá assistindo a aula junto com teu filho e você foi do IME, eu falei de boa, mas você sabe que tinha umas pessoas complicadas já. Eu, por exemplo, tinha um moleque na minha turma que ele era o 02 ou 01, tu ia tirar alguma dúvida com ele, meu irmão, o cara olhava assim, isso aqui? Ah, isso aqui é ridículo, vou fazer não. E arremessava a apostila na nossa cara, longe, tipo assim, isso é ridículo pra mim, você não sabe isso, você é um merda, e arremessava.
Cara, às vezes ele fazia isso, às vezes não, era aleatório. E às vezes ele explicava de boa. E às vezes quando ele estava de olho virado, ele não fazia isso e não explicava nada. Enfim, vamos lá, né? Questão agora aqui, em que ele fala o seguinte. Determine o pH com precisão de uma casa decimal de uma solução de hidróxido de sódio de concentração 9,2 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Dados eventualmente necessários. Raiz de 84 igual a 9,2 e log de 64 igual a 1,8. Bom, volta para mim. Galera, então essa questão aqui tem alguns detalhes importantes, tanto em química quanto em matemática. Cara, hidróxido de sódio é uma base forte. E aí, o que acontece? Então, se é uma base forte, ele vai 100% se dissociar em íons Na+, e OH-, tá? Só que essa questão tem um piquitito problema, né? Se você vai ter isso daqui, é claro, né? Já está equilibrado, você tem 9,2, 10 a menos 8 mol por litro, ou molar, né? Disso daqui, você vai ter 9,2 por 10 a menos 8 mol por litro de OH-, né? De hidroxilo. Só que o problema é que, cara, quando você tem uma questão dessas, vem sempre uma dúvida. E a dissociação da água? Eu devo considerar ou não? Por que eu deveria considerar? Se você está aumentando a concentração de hidroxila, você está deslocando o equilíbrio da água. Porque como é que ficaria aqui a água, né? Ficaria se dissociando em uns H+, ou H-. Inclusive a água pura, numa situação normal, sem isso daqui misturado, ficaria com 10 a menos 7 e 10 a menos 7 para cada um. Porque o produto total tem que dar 10 a menos 14, inclusive por isso que a soma do pH com pOH é 14. Mas você aqui, tendo a presença desse cara, você vai acabar deslocando o equilíbrio para a esquerda, e aí com isso as concentrações não serão de 10 a menos 7 e 10 a menos 7. Você tem que chamar, sei lá, de x e x. Fica igual, tudo bem, né? O que vem da água. Mas não é 10 a menos 7, 10 a menos 7. Agora, isso se eu for levar a dissociação da água em consideração. Muitas das vezes eu posso tentar levar em consideração e ao longo das continhas eu perceber que o valor que vem daqui é muito pequeno comparado a esse e a conta que vai ser feita, que você vai ver agora, acabar ignorando o x ser praticamente igual a zero perto disso, e eu fiz isso aqui à toa. Como saber se eu farei isso aqui à toa ou não, gente? Se a molaridade do ácido ou base que ele estiver te dando for menor do que 10 a menos 6, até igual a 10 a menos 6 ela vai, tá? Aí, isso significa que devemos considerar o H- ou o H+, perdão, o H- que vem da água, tá? Claro que dependendo de ser um ácido ou uma base, né? Se é uma questão tratando de ácido, eu vou considerar o H+, se é uma tratando de base, eu vou considerar o H-, tá? Nesse caso, é uma base, isso quer dizer o seguinte, que na hora que eu for fazer as contas, a concentração total de OH- vai ser isso daqui, galera, tá? A concentração de OH- que eu vou usar vai ser de 9,2 vezes 10 a menos 8 mais x. Enquanto a concentração de H+ vai ser de apenas x, ok? Beleza? E sabemos que esse produto tem que ser igual a 10 a menos 14, ou seja, 9,2 por 10 a menos 8 mais x vezes x tem que dar 10 a menos 14. Ok? Então, somente se fosse uma concentração maior do que 10 a menos 6 é o que eu não iria considerar. Para quem está na dúvida, gente, por favor, né? Isso daqui, ó, se você reparar bem, se eu multiplicar aqui por 100, aqui para compensar eu devo dividir por 100. Daria 0,092 por 10 a menos 6 molar, né? Que, pô, é menor realmente do que 10 a menos 6, né? Isso aqui é menor do que 1, tá bom? Só para você não ficar em dúvida quanto a isso, tá? Vamos deixar passar essa dúvida de muitos. Aí, o que você vai ter?
fica aqui x ao quadrado com 9,2 por 10 a menos 8x igual a 10 a menos 14. Ah, pronto. Agora realmente terminou a parte química, pelo menos em sua maioria, e começou a parte da calculeira de matemática. Então fica x ao quadrado mais 9,2 por 10 a menos 8x menos 10 a menos 14, tudo isso igual a zero, tá? Então, o delta vai ser b ao quadrado. Aí você vai começar a reclamar, pô, mas eu tenho que fazer 9,2 ao quadrado? Não, não. Porque, na verdade, isso daqui tá por um motivo. Se a raiz de 84 ela é 9,2, significa que 9,2 ao quadrado vai dar o quê, galera? Vai dar 84, tá? Então, a parte do b ao quadrado vai ficar 84... 10 a menos 16, né? Expoente vezes 2, menos 4ac. Menos 4 com menos, mais 4 por 10 a menos 14. Porém, como aqui as bases estão com potência diferentes, eu devo igualar a mesma potência. Vamos fazer assim, ó. Vamos dividir aqui por 100, para ficar 10 a menos 16, e para compensar, multiplicar aqui por 100. Matemática básica, né? O que eu faço aqui, eu faço a operação inversa ali, multiplicar ou dividir, ou o contrário, para manter a multiplicação com o mesmo valor de antes, tá bom? Então, ó, o que você vai ter aqui, meu querido? Vai ficar, então, o seguinte. Pega, então, aqui, que aí fica 400 por 10 a menos 16. O delta vai dar 84 mais 400, tudo isso por 10 a menos 16, ou seja, 484, que é alegria, porque 484 tem raiz exata, tá? Que é, no caso, 22. Então, x vai ser menos b, báscara, tá, galera? Menos b aqui, menos 9,2 por 10 a menos 8, mais ou menos 22 por 10 a menos 8, que a raiz de 10 a menos 16 é 10 a menos 8, né? Só dividir expoente por 2, sobre 2a. É claro que o mesmo não faz sentido, isso é uma concentração em mols por litro, então tem que pegar a versão com positivo. Então você vai ter o quê? 22 menos 9,2, cuidado. Se fosse 22, no caso aqui, menos, deixa eu ver, 10, daria 12, vai dar, no caso, 12,8. 12,8 vezes 10 a menos 8 por 2, que se eu dividir o 12,8 por 2, vai dar 6,4 por 10 a menos 8. Aí, ó, já está adequado ao dado que ele me deu, que é o log de 64, tá vendo? Se eu quiser ainda posso escrever isso daqui como sendo 64 multiplica por 10 e aqui divide por 10. Por 10 a menos 9 molar, tá? Isso já é a concentração de H+. Tem que prestar atenção na questão. Eu chamei o X da concentração de H+, ou de OH-. Na verdade é de H+, porque de OH- seria aquilo mais 9,2 por 10 a menos 8. Fica ligado, inclusive, se ele perguntasse na situação final qual seria aqui a concentração de OH-, eu ia ter que somar com esse cara, e você está vendo que realmente iria dar um valor relevante. 9,2 com 6,4 é uma parada bem considerável, muito considerável, tá? Então, vamos lá. Como ele quer o pH, ele deu logo do 64, né, que é 1,8. Na verdade, ele está considerando, se eu fizer o peteleco, fatorar o 64 como 2 a sexta, você vai ver que ele está considerando o log do 2 como 0,3, mas foi o que eu sempre falei em sala e os outros professores falam também. Cuidado para não decorar logs de 2 e 3, porque os professores de química de ensino médio, geralmente eles falam para o aluninho, decora o log do 2, decora o log do 3. E aí, em prova, às vezes, ele não dá, porque ele sabe que vai cortar em um momento, ou ele vai dar outro dado que indiretamente já remete àquilo. E aí, como você vai ver, o cara não botou 0,3, ele botou 0,301. E aí você botou 0,3, já dá uma diferença que pode levar a uma solução errada. Então, cara, se ele não te deu, você não tem que levar isso de cabeça, pode ter certeza. Lembrando que existe uma folha de rosto na prova do IME e do ITA que mostra, no caso ali, os dados que você vai usar na maioria das questões, além dos próprios dados na questão em si, tá? Então vamos lá. Aí, o pH, então, gente,
Acabou, né? Menos log da concentração de H+, a concentração de H+, é isso que está aqui. Então vai dar menos log, agora é matemática pura, de 64 por 10 a menos 9, log do produto, né? Fica menos log de 64, que ele já deu como 1,8, mais log de 10 a menos 9. Aí, esse menos 9 salta para frente. O do 64, ele falou para a gente que vale 1,8, né? Vai ficar menos 7,2 com menos na frente. 7,2 então, se eu não me engano, na questão era a nossa letra A de Outback, tá? Então tá aqui, galera. Tá aqui a questão que ele queria. Tira o seu print então aí. Então, terminamos mais uma questão importantíssima, tá? Revisa essa questão, você que está revisando a nossa parte aberta, e vem fazer parte da família do Fábrica D. Você vai ter aula com professores excepcionais, os melhores do mercado, e, assim como eu, vão pegar na sua mãozinha, desde o básico até o avançado, para você, sem mediocridade, descer o pau na prova do IME e do ETA. Te aguardo lá, um beijo forte, valeu, tchau, tchau, galera! O seu futuro é brincadeira? Passar pro IME e pro ITA também não. Estude com a gente de quebra se prepare para a AFA, EFON e também para a Escola Naval. Tudo isso por um preço que parte a 12 de R$ 20,90 ao mês. Então, galera, não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Bom, seguindo aqui, meus amigos, próxima questão, ele fala o seguinte. Na dissociação térmica AB, gás AB, dando origem aos gases A e B, se a pressão inicial for de 5 atmosferas, a pressão no equilíbrio será de 6 atm. Nas condições indicadas, o grau de dissociação será de quanto? Bom, volta para mim, volte para a luz, Caroline. Então, galera, o que acontece aqui? Você tem uma questão até simples, né, comparada à anterior da sequência que a gente está fazendo. Eu tenho um gás AB que vai se dissociar nos gases A e B. Então, se realmente essa questão não falou nada, eu tenho nada ainda desses dois, estão se formando agora. Então, eu tenho 5 atm disso, 0 desse, 0 daquele. Eu não sei quanto de fato disso que reagiu. Eu só sei que a pressão no equilíbrio é de 6 atm. Mas com isso dá pra gente fazer questão sim. Respira fundo, que tem gente que às vezes nessas questões fica muito nervoso, achando que falta dado. E cara, tá tranquilo. Vamos chamar de X o número de ATMs, né, que foram usados do reagente para dar a fração da pressão, né, parcial do reagente, que foi usada para dar origem a dos produtos. Como aqui é a relação de 1 para 1 nos coeficientes, né, já tudo equilibrado, então eu vou ter X ATM de A se formando e X ATM do B, como sendo a pressão parcial dele surgida aqui durante a reação. Que vai ser também, no caso, a pressão final de cada um deles, né? Vai ficar 0 mais XX, 0 mais XX, e aqui vai terminar como 5 menos X. Tinha 5, reagiram X, e é com isso que eu fiquei. A questão nem pede o valor da constante de equilíbrio, é bem simples. Ele fala que a pressão no equilíbrio é de 6 atm. E o que é a pressão no equilíbrio? É a pressão total do sistema, ou seja, somando a de todos os produtos, mas a de todos os reagentes, essa pressão total tem que ser igual, no caso, a 6, galera. Então, aqui, quando eu somo esses três valores, é que você vai ter o 6 do qual ele está falando. Ah, é isso, professor Fortão? É, que aí você vai ter, ó, menina. Eu pensei que fosse mais difícil, garota. Pois é, então aí, ó, você vai ter o quê? Aqui você corta, e aí você vai ter que, no caso, ó, tá vendo? É assim que eu resolvo os meus problemas. Cortando. E aí vai ficar 5 mais x igual a 6. Aí o psicopata. Então o x vai dar 1 atm. Tá? Então, bebê, calma, não se assusta. Aqui eu tenho que, no final do reagente original, de 5 atms, 1 atm reagiu. É justamente a proporção que esse 1 atm representa no total de 5 que vai me dar o grau de dissociação que ele está pedindo. É o percentual que isso representa dos 5. Você pode dividir, pode fazer regra de 3, mas pelo amor de Deus, né? A gente não vai dividir, né? O alfa, no caso aqui, ó,
seria 1 dividido por 5, mas se você quiser, faz 5 está para 100%, assim como 1 está para tararã por cento, que é a mesma coisa, tá? E dividindo 1 por 5 vai dar 0,2, que é justamente a mesma coisa que 20%. Então, é isso. Essa é a resposta que ele queria. Gabarito, então, letra B, tá bom? Então, vê se tudo bem aqui. Mais uma vez, da frente, você tirar minha cara bonita, minha pele de pêssego para você tirar seu print. E já estamos de volta com mais questões, que isso é um assunto que as pessoas têm muita dificuldade, mesmo no IME e no ITA, que o pessoal, quando não é engenharia química que o cara quer, aí o pessoal já não tem tanto amor pela química quanto teria por física e matemática, tá bom? Então me aguarda que já estamos voltando para você masterizar mais esse assunto. Bom, people, continuando aqui, terceira questão da sequência, vamos lá. Ele fala assim, no recipiente fechado de 10 litros de capacidade, são introduzidas quantidades equimolares das substâncias representadas por A2B3 e B2 que reagem segundo a reação que está dada aí na tela para você. Aí tem um gráfico aí de pressão total, né? Eu vou explicar como é que ele funciona. Mantidos na temperatura de 727 graus Celsius, anota isso. Com base no gráfico anterior, que usa a variação da pressão interna do sistema em função do tempo, o valor da constante de equilíbrio Kc nessas condições é igual a quanto? Bom, volta para mim e volta para a luz. Pessoal, olha só. Aqui, embora ele peça o Kc, todos os dados da questão são dados em função da pressão que eu tenho. É óbvio que eu tenho PV igual a nRT, né? Então eu posso converter todas as pressões para o número de mols de cara, mas o melhor é que você faça isso ao final, que você ache o Kp e aí converta de Kp para Kc. É geralmente mais fácil. Em termos de conta, é geralmente mais agradável, tá? Então o que você vai fazer aqui? Então por enquanto esquece isso daqui. Vamos olhar só para cá. E aí o que está acontecendo nesse desenho? Ele está me dizendo que a pressão total do sistema é de 8, né? Inicialmente. Essa pressão total do sistema, gente, seria, no caso aqui, ó, a pressão desse gás mais desse, porque no início só tem o reagente. No início você não tem produto, então você não tem nem pressão aqui para contar para formar esses 8. No final, já é o contrário. No final, a pressão total do sistema, somando reagentes com o produto, está dando 5. Por que eu sei que essa pressão total no final? Porque essa quantidade foi diminuindo até que chega um momento que isso aqui se estabilizou, o que indica que eu cheguei ao equilíbrio, tá? Agora, vamos lá. Cuidado com esse 8. Primeira pegadinha da questão. É um 8, mas são quantidades equimolares dos reagentes. Eu tenho 2 reagentes, então vai metade para cada um. Então, quando eu começo a montar a equação aqui, ó, o que é que vai acontecer? Você vai ter o seguinte. E é sempre bom verificar se a equação já está equilibrada. Aqui já está. Mas é sempre bom dar uma olhadinha, né? IME, ITA, probabilidade, SpaceX também. Eles gostam de dar uma sacaneada no aluno, tá? Mas nesse caso não aconteceu, não. E aí eu tenho 4 aqui e 0 desse. Vou perder x desse e formar x daquele. Tá tudo 1 para 1, né? Então no final você vai ter o que, galera? Você vai ter 4 menos x desse daqui, 4 menos x desse daqui e x desse daqui, né? 0 mais x. Como que eu acho quanto que é o x? Reparando que esse x não é o número de mols, é uma pressão, tá? Como é que eu vou achar isso? Ele me deu a pressão total do sistema, não é 5. É que nem as questões anteriores, se você está obedecendo a sequência de questões que a gente está fazendo. Somando essas pressões aqui, essa soma tem que ser igual a 5. Ah, então é isso, professor Fortão? Nossa, você me fez a luz. Caramba. Então, ó, você vai ter que 4 menos x mais 4, 8 menos x, é igual a 5. Se 8 menos x é igual a 5, o x será igual a 3. 3 ATM. Ok? E aí, para montar o Kp, eu preciso dessas quantidades, né? Então, você vai ter o quê? Um ATM aqui, um aqui também, e aqui 3, né? Então, o que vai ser no final o Kp da reação? É a pressão do A2B5
sobre a pressão do A2B3 vezes a pressão do B2, produtos sobre reagentes. Então vai dar 3 dividido por 1 vezes 1, que é 3. Só que isso seria o Kp, e o cara aqui é o Kc, tá? Tá, tem unidade aqui, né? Vai ser ATM sobre ATM ao quadrado, ATM menos 1. Mas, por favor, gente, vamos nos prender a detalhezinho. Essa nem é a pergunta da questão, tá? Mas antes que alguém levante o braço lá em casa indignado comigo, tá? Eu sei disso. Vamos ver, o Kc, posso apagar aqui, você da frente, printa até aí, tá? Printou. Vou apagar só aqui, que não preciso mais disso. Lembrando que a nossa expressão é sempre o quê, né? Que Kp é o cacete do ratinho. E o que é esse ΔN? É a variação de mol de gás. Tem 1 mol no final aqui, né? Na proporção que eu tenho aqui na equação equilibrada. Tem 1 aqui dos coeficientes das partes gasosas. Tem 1 aqui no final de produto, menos 1 mais 1, 2 de reagentes. Então o ΔN ele vai ser igual a menos 1. Bom, como está dizendo o ΔN menos 1, aí o Kp vai ser o quê? Vai ser o Kc. O R, para essas unidades, vai ser 0,082. E aqui o T é em Kelvin, então pega 727 graus Celsius. Soma 273 vai dar 1000. Tudo isso cuidado elevado a menos 1. Agora ficou mole, né? Você vai ter o quê? Ó? Isso aqui vale 3, que é igual ao Kc. Aqui, se ali de 1000 vão andar 3 casas, vai dar 82 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que ficar sobre 82, né? Então 3 é igual ao Kc sobre 82. E aí, meu querido, o Kc será igual a 246, tá? Que é o que ele estava pedindo, tá bom? Beleza? Trancou aí, pessoal? Marca aí a letra correta e mais uma questão que a gente matou. Essas questões tem que treinar. Isso aqui, essa parte realmente é uma parte super algébrica, super de contada mesmo. Então, você tem que tomar muito cuidado, tá? Que é bem diferente de uma abordagem, por exemplo, de uma questão de Enem. Então, de repente, está acostumado a ver equilíbrio químico no colégio, está entrando nesse mundinho de concurso militar ou de IMITA agora, e você deve estar estranhando bastante como que a pegada é mais aprofundada, como que a pegada é bem diferente. Ou na FUVEST também, numa específica, a pegada vai pelo mesmo caminho, tá bom? Então, por isso, a gente tem mais questão vindo por aí. Me aguarda que eu tô voltando. Bom, pessoal, vamos lá. Mais uma questão aqui. Joga na tela. Attention, please, né? Então, uma questão de Minas que é o seguinte. Em um balão de 2 litros foram colocados 8 mols de A, 12 mols de B e 4 mols de C. Em uma dada temperatura, o equilíbrio homogêneo gasoso foi atingido quando a concentração D ficou em 6 mols por litro. A equação do sistema químico em equilíbrio pode ser assim escrita, como está aí para vocês, né? O valor da constante de equilíbrio na temperatura da experiência será D. Bom, galera, volta para mim. Você está me dando mols, está me dando volume. Isso já serve para eu achar a concentração molar, né? Número de mol sobre volume. Não tem temperatura, não tem nada que permita transferir isso de número de mols para pressão. Então o que ele quer é o Kc, tá? Tem que tomar também com cuidado para vocês não viajarem demais e ver chifre em cabeça de cavalo. Então aquele que é o Kc. Então aí só deixa anotado que no final do equilíbrio a concentração do D vai ser de 6 mol por litro e o volume é de 2 litros. Mas assim, a tabela você pode preencher com segurança até o finalzinho com o número de mols mesmo. Depois, no final, a gente divide pelo volume. Isso não vai interferir no resultado, desde que, é claro, na hora de jogar para montar a constante, você use a concentração, que é dividir os números de mols que eu vou ter aqui no final pelo volume de 2 litros, tá? Então, assim, isso aí não tem problema. Acho que você estranhe e já encasquete com isso. Bom, dadas as proporções que eu tenho aqui, se eu falar que reagiu X de A,
Então reagiu 2x de B, dando origem a x de C e 3x de D, ok? Então estou respeitando as proporções. E aí no final teremos 8 menos x, né? O que eu tinha menos o que reagiu. 12 menos 2x de B. 4 mais x de C. Aí também tem uma novidade, né, em relação às outras, né? Que eu já começo com uma quantidade, sei lá por que existente de produto. A questão falou que tinha, então tem. E aí eu tenho 0 mais 3x, 3x aqui de D, do gás D. Lembrando que a gente sabe, para descobrir o X, como é que eu vou fazer? Que a concentração do D é de 6 mols por litro no equilíbrio. Aqui nós temos equilíbrio. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Isso aqui, número de mols sobre o volume, que é 2, tem que dar 6. Né? Concentração é mol por litro. Então acabou, né, gente? 3x igual a 12, o x vai dar 4. 4, isso em mols, hein? Lembrando que a tabela foi preenchida em mols. Então, meu amigo, eu sei que no final eu terei 8 menos x, 4 mols aqui de A, 12 menos 2x, o que acaba dando 4 também de B, 4 mais x, 4 mais 4, 8 de C, e 12 aqui do D. O nosso K será montado então como? É a concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes, então aqui elevado ao cubo, sobre o produto da concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes, então aqui ao quadrado, né? Aí beleza, galera. Agora sim eu vou botar o volume na história. Algumas vezes ele corta, outras vezes não. Aqui não vai porque aqui vai ficar no final de grau 4 aqui de grau 3, né? Então tudo bem. Mas vamos botando assim, vai ficar o quê? 6 mols por litro. Aqui o do C é 8 pelo volume que é 2. 4 mols por litro. O do A vai ser 4 sobre 2 mol por litro. E o B também 4 sobre 2, só que ao quadrado. Então, tá aí. No final, o KC que nós tantos queríamos vai ser o quê? Uma questão tranquila, né? Só prestar atenção em detalhes. 216 vezes 4 sobre 2 vezes 2 ao quadrado. 4 corta com esse outro. E 216 por 2, isso dará, então, 108. Beleza, galera? Olha aí que letra que é. Joga de novo na tela, pessoal. E aí a gente está vendo que isso vai ser a letra D, de dado, de Deus, tá bom? Então, galerinha, fechamos aqui a nossa primeira sequência de revisão de questões de equilíbrio químico. Tem mais outras para fazer nas nossas listas e teremos outras aulas mais à frente sobre isso. Mas só nessas aqui já dá para você ter uma boa base para fazer as outras que venham a surgir, ok? Fizemos questões aqui novas, outras do ITA, e com isso você tem um bom apanhado de questões para te preparar. Se você está assistindo a gente na parte aberta, não se esqueça, gente. Passa lá em fabricad.online, tem aula de todas as matérias, matemática, física e química, redação, português, literatura, tudo voltado aos gestos da SpaceX, IMI, TAFEFON, Escola Naval, e também, claro, medicina e Enem, bem como apoio ao nível superior, que é para quem já está tomando bomba em cálculo, ou equações diferenciais, tomar bomba, ler-se se ferrando, tá? E precisa de uma ajuda no caso da gente. Pode deixar que vamos pegar na tua mãozinha e te tirar do poço da ignorância. Ai, tá bom? E usa o cupom MILITARES para te dar 10% de desconto em qualquer plano da área militar, seja o SpaceX, seja o IMITA ou AFEFON, Escola Naval, e venha finalmente fazer parte da nossa família. Espero que você tenha gostado de mais dessa aula. Se você está assistindo a aula aberta no YouTube, então não esquece de assinar o canal, de ativar o sininho das notificações, porque é aí que você fica tendo acesso às novidades, os motivacionais, toda e qualquer coisa que apareça na nossa parte aberta. Umas aulas ficam, outras são temporariamente
colocadas, então depois são removidas e é só para assinante. E você comprova por que o Fábrica D é ou será a sua melhor escolha para estudar e, com certeza, conquistar o seu sonho, tá bom? Fiquem com Deus, eu sou o Alexandre Azevedo, estou aqui contigo, sempre torcendo por você, não importa se você é ou não nosso aluno, quero muito que você se torne nosso aluno, mas permanecemos aqui na missão de elevar o nível do ensino no Brasil e ser a melhor plataforma que pensa em você, que atende a você, que te dá o total respaldo, tá bom? Fiquem com Deus, um forte beijo, valeu, tchau, tchau, galera.